Queridos irmãos e amigos, boa noite a todos. É mais um dia que nós passamos pela graça de Deus. Quero agradecer por tudo quanto Deus tem feito em nossa vida e por cada um de nós. Nesta noite, queridos irmãos e amigos, nós vamos abordar o sujeito da Trindade. Pai, Deus, Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo, que é o poder de Deus. Ontem, numa live, deu que para nós podermos debater um pouco o assunto, ficou um pouco incompleto, mas eu vejo que há aí muita dúvida no coração de muito cristão. A Bíblia diz que examinai as Escrituras, porque nela vocês têm a vida eterna. Antes de mais, queridos irmãos, vamos orar, por favor. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pela tua presença neste lugar e em todos os lugares do mundo onde vai chegar essa tua mensagem. Que o teu poder e o teu Santo Espírito, Pai, possam estar presentes na nossa vida. Eu te entrego, Pai, de todo o coração, todo o meu corpo, o meu ser. Neste momento me esvazio para que sejas tu, Pai, a falar através da minha boca a tua palavra. Que não sejam as minhas palavras, mas sim o que está escrito na tua Sagrada Escritura, para que nós possamos entender a tua vontade. Dá-nos, Pai, um espírito de discernimento, entendermos e compreendermos completamente o que tu nos queres falar nesta noite. Pai, eu quero te entregar todas as almas que estão presentes nesse momento. Que tu nos possas cativar juntos e juntos aprenderemos de ti nesta noite mais uma vez. Te suplico e agradeço tudo, com o perdão de todos os nossos pecados e faltas, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, nós vamos falar um sujeito muito delicado. Hoje vamos abordar o sujeito de Deus Pai Criador, Jesus, aquele a quem Deus Criador dos céus e da terra o enviou para pagar a sentença do nosso pecado e nos redimir deste mundo perverso. Vamos falar também do poder do próprio Deus Criador dos céus e da terra, que é o Espírito Santo. Como funciona essa brincadeira? Há muita confusão na mente do cristão. Eu nasci e cresci no berço adventista, lá na igreja da Caponte, e andei lá até os 17 anos. Depois vim para a Europa e conheci o Ministério Maná, o qual andei também 20 anos. E dentre esses dois ministérios, deu para entender o que é a palavra de Deus a sério e viver uma vida completamente força do Espírito Santo, ouvindo a palavra de Deus, tendo encontro com a mensagem, com a palavra. E é isso, afinal, que nós crentes todos temos que viver. Não é um problema nós conhecermos a palavra de Deus. Eu gostaria que vocês pudessem abrir comigo, por favor, João 5. O que Deus nos quer ensinar nesta noite, vamos sempre olhar para o que está escrito. Vocês vão se lembrar que Satanás estava lá com Jesus, depois que Jesus foi batizado, para começar o seu ministério de pregador, ensinando os 12 discípulos. Deus foi lá ao deserto e ele teve um bate-papo com o grande inimigo de Deus e nosso inimigo também, Satanás ele mesmo. E quando Satanás falava, Jesus respondia, está escrito. E quando Jesus respondia e Satanás dizia, está escrito. E Satanás a mesma coisa. Então, só apenas o que está escrito tem validade para o cristão. O cristão genuíno é aquele que vive pela palavra de Deus. Vamos olhar para João 5, versículos 39, por favor, para podermos começar a
então a entender o que nos diz as Escrituras. João 5, versículos 39. Assim diz a palavra de Deus: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São palavras de Jesus. Jesus diz: se nós não examinarmos as Escrituras, nós vamos perecer, como diz lá Jeremias: o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Eu peço perdão que há muita gente que certamente quer debater isso, mas nós não vamos poder debater. Eu vou passar essa mensagem para cativar a nossa mente e o nosso coração de ir nos livrar das heresias que estão por aí, que muito pregador não prega a verdade. Nós deveríamos todos pregar a mesma palavra, mas acontece que a palavra de Deus não é passada como deve ser para a mente humana. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. São elas que testificam de mim. Ora, aqui nós temos um aconselhado, um chamado de Jesus para a nossa atenção. Tudo quanto nós ouvirmos sobre a palavra de Deus, temos que logo examinar o que está lá escrito. Eu posso chegar aqui e vos contar fábulas. Posso contar uma história e vocês vão estar, obviamente, felizes por uma história, mas não vai condizer com a palavra de Deus. Eu posso torcer um texto bíblico e fazer aquilo, entender o povo aquilo que eu quero que vocês entendam. Mas esse não é o chamado de um pastor, o chamado de um evangelista, o chamado de alguém que prega a palavra de Deus. Nós temos que entender segundo aquilo que está escrito na nossa língua materna. Uma coisa é verdade. Há muita gente que mistura hebraico com aramaniano, com inglês, com sei lá. Em Gênesis 11, Deus deu a origem das línguas para todo mundo depois de terem construído aquela grande torre de Babel. Deus espalhou os seres humanos em toda parte do globo. Aí nós somos dispersos de uma vez por todas e nunca mais voltamos a ser um povo unido numa só língua. É impossível, porque Deus abominou o trabalho que estava a ser feito por aquele grande líder, Nimrod. A ambição de Nimrod era criar o império mundial pelo qual todo mundo ia lhe respeitar, e aquela torre serviria para, como se diz, contenda entre as nações. Deus abominou e espalhou toda a raça humana por cada um na sua origem. Agora, esse é o que Deus nos chama nesta noite: examinar. Vamos examinar as Escrituras. Queridos irmãos e amigos, por favor, se vocês tiverem aí alguma dúvida, algum problema com o que eu vou vos passar nesse momento, escrevam, notifiquem isso, venham para a minha página, façam um aconselhamento com o pastor. Temos o apóstolo que eu estou a trabalhar, o Antônio Casamaior, é um pastor, é um apóstolo de Deus que está em Angola. Nós estamos a trabalhar sobre a palavra de Deus no programa Bíblia Responde. Todas essas dívidas e questões que vocês tiverem nesta noite, por favor, transfirem para o apóstolo Antônio Casamaior e juntamente nós vamos poder responder vocês com textos bíblicos mais acentuada na versão de outras Bíblias. Vamos agora, por favor, ver João 14. João 4, perdão. João 4, versículos 22. Vamos entender, primeiramente, quem é, na verdade, Deus. Nós falamos de Deus e temos uma ideia muito vaga daquilo que é Deus. Para mim, queridos irmãos e amigos, Deus é aquele que apareceu lá na montanha e que, qual Moisés temeu também, mas com coragem, porque ele era o líder, sucessor de Faraó. Ele tinha um treino, uma preparação para ser o líder mundial. Naquela altura era o Egito que dominava. E Moisés, ele desafiou todas as regras. E Jetro, o seu sogro, disse: Moisés, se tu fores aí, tu vais morrer. Toda a gente que tentou subir aí nessa montanha já morreu. E ele disse: eu não quero saber. Eu quero saber quem é o Deus, na verdade, que reina mais alto e mais poderoso que o meu chefe Faraó. E aí foi Moisés, o líder, o grande líder.
E Moisés chegou lá, Deus falou com Moisés: Moisés, o lugar em que tu estás é um lugar santo. Santo porque Deus é único. Ele é separado de todos os quaisquer deuses. Nós temos 3.800 deuses só na Índia. Só na Índia. Temos 34.000 religiões ao redor do mundo. Qual delas é a verídica? Qual delas é a verdade? Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. O Espírito Santo de Deus é a verdade. Fora desse contexto, não há verdade. E então João 4, versículos 22 diz assim, que Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Vamos desbolsar esse versículo. Há muita gente que vai à igreja durante anos e não consegue entender o que as Sagradas Escrituras, na verdade, estão a nos revelar. São revelações divinas, são preceitos e coisas de Deus. Deus é Espírito. A pergunta que vem logo a seguir, o que é o Espírito? Quantos de nós já deparamos com o Espírito? Se vocês olharem para Apocalipse 19, vamos ver Apocalipse 19, versículos 11. Por favor, notem esses versículos que é para vocês poderem tirar dúvidas com as pessoas indicadas que vocês desejam abordar o sujeito e tirar dúvidas. Pode ser o nosso apóstolo Antônio Casamaior, pode ser outros pastores, pais da vossa fé, pais da fé. Portanto, vamos ver. Aqui diz Apocalipse 19. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel, Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça haviam muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome, peço agora por favor a vossa atenção, o nome pelo qual ele se chama, ele é a Palavra de Deus. Portanto, nós vimos que Deus é Espírito, ele é poder. Não há outra definição no meu ser, raciocinado logicamente, não há outra explicação. Como é que eu vou ver Deus na minha natureza, na minha essência, presentemente no nosso viver, no planeta Terra? Onde é que nós vamos ver Deus? Através do Sol, da Lua, as estrelas, terra, mar, tudo isso revela o poder de Deus. Quando nós vamos ver, por exemplo, que os mares se desatam e saem fora das naus, é o poder de Deus que está em ação. Porque quando nós vamos ver, por exemplo, as ventanias, nós temos os ciclones que são revelados muitas vezes nos Estados Unidos para chamar a atenção àquele povo rebelde. Não há nação na Terra que tenha mais remoinhos do que os Estados Unidos da América, porque é um povo com quem Deus quer trabalhar. Foram chamados para levar a mensagem ao mundo. E quando eles não cumprem, Deus vem, Deus faz a ravagem, ele destrói. E muitas vezes diz, Satanás é o culpado de tudo. Nem sempre, porque o nosso viver tem tudo a ver com Deus, não com Satanás. Satanás não é culpado de nada. Quando nós abrimos portas, ele faz o seu trabalho. Mas se o cristão não abrir portas, ele não faz. Portanto, nós vemos que Deus é poder, e logo estamos aqui em Apocalipse 19, vemos que aquele que estava vestido de uma veste salpicada de sangue, apontado para Jesus, ele é o seu nome, a palavra de Deus. Portanto, nós temos aqui a segunda pessoa da Trindade. Nós vamos, porque esse nome nos foi dito pela Igreja Católica. Uma trindade que não existe. Na Bíblia não há trindade. Não há. O apóstolo Paulo diz, o Espírito de Deus, ele faz separação entre corpo, entre espírito, corpo e alma. E muito cristão até hoje não entende isso. Eu entendi isso com a Igreja Maná. O apóstolo Jorge Tadeu ensina muito bem porque ele é engenheiro. Ele faz cálculos pesados e a vida dele é baseada em coisas normais.
naturais. E ele aponta muitas vezes o trabalho dele como engenheiro com a palavra de Deus. Ele dá uma revelação típica na lógica humana, no raciocínio humano. Ora, quando a gente vê que a palavra, o nome da palavra é Jesus, portanto estamos a ver aí a segunda pessoa de Deus, vimos que Deus é poder, na sua essência Deus enviou Jesus para morrer por cada um de nós, pagando o preço que estava estabelecido para cada um de nós, morrendo por causa do pecado. Portanto, se Jesus não morre, o que é que vai acontecer? Nós não teremos direito à vida eterna. Mas Deus, engendrando o plano da salvação, enviou Jesus. Jesus é o enviado de Deus para pagar o nosso lugar no sacrifício da cruz do Calvário. E com o seu sangue, o que é que Jesus faz? Ele vai apagar todos os nossos pecados, segundo Isaías. Diz que os nossos pecados, ainda que rubros eles são, eles se tornarão brancos como a neve. Essa é a função de Jesus, de ter morrido por cada um de nós na cruz do Calvário. Há quem diga que Jesus é Deus. Lá quando Jesus fala com a mulher, para a mulher samaritana, né, ou sei lá, estava no tanque d'água, e Jesus estava a debater aí uma conversa com a senhora, e Jesus diz, vai chamar o teu marido. Ela disse, não, eu não tenho marido. Aquele que está lá em casa não é meu, é emprestado também. Jesus disse, falaste bem, tens a verdade. Então ela viu que aí estava a falar com um homem que é profeta, que tem o dom da palavra de Deus. Jesus, ele é o enviado de Deus. Não é o Deus criador dos céus e da terra, mas ele faz parte desse poder. Jesus, ele mesmo diz, tudo me foi dado pelo Pai. Sem o Pai, nada eu posso fazer. Como a gente vai misturar tudo isso aqui? Porque aqui tem uma sabedoria, nós temos que entender. Pai, Criador, Deus, o infinito, único Deus. Jesus, ele é enviado, ele é o poder da palavra. E onde é que está essa palavra? Vamos voltar para Gênesis. Gênesis, no princípio da Bíblia, o que nos diz? Vamos olhar para a palavra de Deus e entender, queridos irmãos e amigos, é muito importante. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Só a ler Gênesis 1. A terra era sem forma e vazia, e haviam trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui nós vemos, e falando ontem na live, há um irmão que fez aqui menção que havia trevas, quer dizer que o diabo já estava na terra. Essa é uma completa mentira. A Bíblia não fala aqui do diabo. Fala que o mundo estava em trevas, não havia luz. Jesus, ele diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou aquilo que é manifesto do poder de Deus. Ninguém viu Deus senão aquele que foi enviado por Deus para dar luz ao mundo. Na criação, o mundo estava sem luz, sem o conhecimento, sem o poder ou a proteção de Deus. Ele estava completamente inabitado. E logo vem o poder, que é a terceira pessoa de Deus, que é o Espírito Santo. Ele vai fazer o seu trabalho aqui. E aqui vamos ver que Jesus vai aparecer nesse cenário como a segunda pessoa de Deus, a palavra que vocês vão encontrar em Apocalipse 19, 11. A terra era sem forma e vazia, e o espírito de trevas, portanto, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, o poder de Deus, representado agora na terra por Jesus, enviado de Deus. Por isso, quando os discípulos lhe perguntam, mostra-nos o Pai, ele diz, eu estou aqui. Vocês vendo-me a mim, estão a ver o Pai, estão a ver o poder de Deus. Se não credes em mim, credes ao menos por causa do que vocês veem. Jesus, ele nos testifica isso. Se vocês não acreditam que eu sou o Filho, o enviado de Deus, que eu vim para vos mostrar quem é o Criador, então olhem para as minhas obras.
E é isso que estamos a ver aqui. Agora, vamos olhar aqui muito cuidado. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Chamou Deus o dia, e chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi assim a tarde e amanhã o primeiro dia. E disse Deus, haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E vai aí por a frente. Portanto, disse Deus, estou no versículo 11, produz a terra erva verde. Então vamos ver o que é aqui, onde está esse poder de Deus em nós? Provérbios 18, 21. Vamos olhar para a palavra. Provérbios 18, 21. Deus, ele é poder, ele é espírito. E o poder de Deus manifesto em nós, ele foi logo posto na criação através do sopro. Quando Deus soprou lá nas narinas de Adão e Eva para se tornarem almas viventes. Portanto, esse poder é manifesto em 1 de Coríntios. Eu estava a ver 1 de Coríntios. Eu estava. Onde é que eu estou? Estou perdido um pouco. Aqui, Coríntios. Provérbios. Provérbios. Ok, Provérbios 8. Ok, estamos aí. Estamos a chegar aí, irmãos. Perdão, porque eu com esses óculos também. Portanto, Provérbios 18, 21 diz assim: o poder da morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Ok? Todos nós vamos entender que se nós somos criados segundo imagem e semelhança de Deus, a primeira questão é saber em que dimensão somos nós criados segundo imagem e semelhança de Deus. Será que Deus tem um corpo? Será que Deus tem a mesma formosura que nós? Obviamente que não. A Bíblia diz que Deus é o Espírito. Ninguém viu o Espírito de Deus. Mas sabemos que Deus se manifesta entre os homens através do seu poder. Enviando Jesus, morrendo por cada um de nós, para pagar a sentença da nossa salvação, então nós entendemos que Jesus, o enviado de Deus, é a segunda pessoa de Deus, não é Deus, mas ele é o enviado para nos redimir do pecado cometido por nossos primeiros pais. E quando nós lemos Gênesis, vemos que Deus fez tudo através da sua boca. Ok? Até aqui estamos entendidos. Deus não fez nada com as suas mãos. Ele apenas falou. Por que ele falou? Porque há poder nas suas palavras. Há poder nas palavras de Deus. A palavra de Deus, ele é poder. O poder que existe, na verdade, nas igrejas é o poder da palavra. O pastor, por ele mesmo, não faz nada. Mas pelo poder da própria palavra, os milagres acontecem. Porque a essência, o importante de nós entendermos, a verdadeira palavra de Deus, esta que eu vos apresento aqui, ela, em Apocalipse 19, é o próprio Jesus, com o qual tem o nome a palavra de Deus. Jesus, ele é a representação da palavra de Deus. Ora, Jesus, ele está com os discípulos, ele diz, olha, eu agora já morri, já paguei a vossa sentença, vocês estão limpos de todo o pecado, eu agora vou para o Pai e vou vos apresentar como santos, puros e justos. Já não há condenação para aquele que crê, disse Jesus. Você que está aí a ouvir a minha palavra nesse momento, que está na igreja há não sei quantos anos,
sabe muito claramente que já não há condenação para ninguém que crê na palavra de Deus. Lá Isaías diz: ainda que os vossos pecados sejam rubros como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Olhando para a cruz de Jesus, pelo sacrifício da cruz do Calvário, nós obtemos vida eterna. Jesus, ele mesmo diz: e a vida eterna é esta, que te reconheço a ti, ó Deus, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ponto final. Vamos ter que entender isso. Portanto, Provérbios 18, 21 diz: o poder da nossa boca, obviamente que eu estou a falar com vocês, vocês conseguem ouvir a minha voz, mas não veem as minhas palavras. Isso está aqui, a introdução do Espírito de Deus, o qual é invisível ao ser humano. Ninguém jamais viu Deus senão aquele quem Deus enviou, Jesus Cristo, o qual morreu por cada um de nós na cruz do Calvário. E quando os discípulos perguntam para ver Deus, ele diz mesmo: eu estou aqui diante de vós, vede primeiro quem estou, quem sou, e através dos meus feitos, das minhas obras, vocês vão entender de quem eu sou enviado. Eu sou enviado pelo Pai. Todo o poder, disse Jesus, me foi dado pelo Pai. Sem o Pai, nada posso fazer. Aqui está o complexo de entendermos a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. É um em três. Pai, Criador de todas as coisas. Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus em Apocalipse 19, o mesmo poder que aparece lá em Gênesis 1, o Espírito de Deus, o poder de Deus, pairava sobre as águas. Vamos olhar para João 1, versículo 1, diz que Jesus, ele é a palavra estava com Deus e Deus é a palavra é Deus. Portanto, esse complexo todo de entender essas coisas todas, nós temos que ver o que é, na verdade. Só existe um único Deus, queridos irmãos e amigos, Criador de todas as coisas. Ele é o Deus poderoso, que nós não podemos nem tampouco pensar, logicamente, no nosso ser, como ele é. Ele é grandioso, porque criou milhares de galáxias, temos todo o universo e pela ciência sabemos que, na verdade, agora com Elon Musk estamos a ver todas as coisas maravilhosas que Deus já criou. Temos seres esplêndidos embaixo da terra, lá embaixo das águas, lá em cima nos céus, em todo o território onde Deus passou, Deus criou seres. O que nós não acreditamos, porque a Bíblia diz, quando Jó fala com Deus, naquela parte de Jó ele vai mostrar a grandeza de Deus. Ele diz: mostra-me, diz-me se tu já sabes o quanto eu já fiz o mar, as naus, quem trava aí o mar, quem faz, quem fez. Vai ver pela natureza de Deus quem eu sou. E Jó diz: realmente tu és o Deus. E agora vejo a tua glória, porque Jó estava a morrer. Jó teve a capacidade de ver Deus cara a cara, porque foi Deus que apareceu a ele mesmo e disse: Jó, eu não te condeno, porque a mim tu me serves de coração, embora Satanás tenha te tirado tudo, porque te dei riquezas, obviamente, te dei poder. Satanás veio e tirou tudo. Deus disse: não mexa na vida dele, a vida dele é minha. Portanto, todo aquele que crê no poder da crucificação de Jesus, Jesus, ele diz: eu sou a vida eterna. Todo aquele que vem a mim nunca morrerá. Jesus, ele diz: sem Deus, sem Criador, eu nada posso fazer. Mas em mim vós tendes paz e esperança, que eu sou a ressurreição e a vida. Está em João 11. Nós vemos que Marta, ela vai falar lá com Jesus: oh Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ele diz: ok, fica calma, mulher. Eu agora estou aqui. Ah, mas ele já morreu, já faz 4 dias, já tem minhoca, o coração já foi, a tripa já foi, está lá bicho, já cheira mal. Não há problema, tira a pedra, eu te estou a dar ordem.
E Jesus falou a palavra. Jesus não foi lá, sacoda aí, Lázaro. Acorda, homem. Não. Jesus de longe, ele pronunciou a palavra, segundo Apocalipse 19, ele é a palavra de Deus e ele falou a palavra, Lázaro, sai para fora. Uma ordem de comando. Quando Deus fala, luz se, terra se, mar se, nós adquirimos esse poder quando e como? Através do momento em que Deus soprou nas narinas de nossos pais, Adão e Eva, o seu poder. Entendam bem, sem esse sopro, eu estou-vos a falar agora, pelo sopro de Deus, vocês conseguem ouvir a minha voz, não conseguem ver as minhas palavras, porque eu sou um ser espiritual, tão poderoso nas minhas palavras agora como Deus é. Ele é poderoso. A palavra de Deus é poderosa. Vocês todos têm tomado medicação para dor de cabeça, dor da bexiga, dor da barriga, dor da perna, dor... Tudo que é dor, a gente tem que buscar medicação. Eu estou, nesse momento, 60 anos, entre paracetamol e ibuprofeno. Não é pecado. Porque Deus criou, nesse momento, 60 anos, entre paracetamol e ibuprofeno. Não é pecado. Porque Deus criou, talvez menos dor. E porque eu conheço a palavra de Deus, não vou dizer, eu não posso tomar paracetamol nem ibuprofeno, o contrário que muito cristão, Deus vai me curar. Mas, meu amigo, se Deus criou o médico é por alguma sabedoria. Ouve o conselho do médico, faz o que o médico te diz, e pela palavra de Deus, confessando Deus como seu Senhor, seu Salvador, Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, então tu terás a vida eterna. Esse é o princípio de nós podermos entender. Deus Pai Criador. Deus, Jesus é o enviado de Deus e o Espírito Santo é o completo do próprio Deus Criador, Jesus seu Filho. O Espírito Santo faz o seu poder na nossa vida. Por isso Jesus diz, tendes paz, eu já paguei a vossa sentença, eu agora volto para o Pai. O mesmo Pai que me enviou, Ele me leva lá. O que é que se passou lá no céu? Quando Jesus toma seu lugar no trono da glória, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque ele venceu na cruz do Calvário, quando Satanás batia palmas e disse, matei o filho do unigênito. 3 dias depois ele viu, ele não morreu. Agora estou feito o bife, ele não morreu. Ele vai para o céu. E lá eu já não posso entrar mais. Então diz Apocalipse, houve guerra, houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos, os anjos de Satanás contra os anjos de Miguel, e então houve uma batalha. As guerras, queridos irmãos, não começaram aqui nesse planeta, começaram lá no céu. E quando essa guerra começa, Satanás ele é expulso definitivamente após Jesus ter acedido à glória do Pai. Lá ele vai se sentar à direita de Deus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E é esse mesmo Jesus, o qual morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, que nós estamos à espera. Por isso vamos à igreja, nós nos entregamos a Ele com o coração, através da sua palavra. Nós queremos herdar essa vida eterna. Jesus nos diz, e a vida eterna é esta, que te reconheço a ti, ó Deus, como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Agora vamos entender o porquê que Jesus diz, não se separem. Atos dos Apóstolos. Vamos abrir Atos 2, por favor, e vamos ver porquê que é tão importante nós estarmos cativos na palavra de Deus. Atos 2, nós vamos ver a descida da terceira pessoa de Deus. Ele não é Deus, ele é o seu poder. Jesus é a representação da pessoa de Deus. Ok? E o Espírito Santo, ele vai fazer a sua ação logo após que Jesus seja levado para os céus. Morto, ascendido ao Pai, ele vai tomar o seu lugar
como nosso intercessor. Por isso já não há condenação para aquele que crê, ainda que os meus pecados sejam rubros como escarlata. I don't care. Jesus died for me. Essa é a essência da nossa salvação. E agora, cumprindo aqui, Atos 2 diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pentecostes é a festa lá dos judeus, coisa muito importante para aquele povo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som como de um vento veniamente impetuoso e encheu toda a casa que estavam sentados. Foram vistas o quê? Foram vistas por eles línguas repartidas de fogo, quais pousaram sobre cada um deles. Ora, essa foi a forma pelo qual o poder de Deus tomou posse dos discípulos. Para quê? Para que eles possam ir. Jesus enviou-os ao mundo. Ide e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado, esse será salvo. Apenas quem crer, quem aceitar essa palavra que eu vos estou a dizer hoje. Salvação vem pelo ouvir, ouvir e ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Deus nos suscita claramente que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Então, temos que nos voltar a Deus através da fé, crer de todo o coração pela sua palavra. E quando nós vimos aqui o Atos dos Apóstolos, é aquilo que Jesus vem completar no seu trabalho de mediador, enviando-nos o poder do próprio Criador, através de Jesus, a palavra. Nós entendemos que nós temos a proteção de Deus conosco através de quê? Da sua palavra. Ok? A palavra de Deus, quando estudada, praticada a cada manhã, vocês estão a abraçar Jesus, Ele mesmo, e dizer, Senhor, faz de mim o que te apraz. A vida não é minha, é tua. Porque, na verdade, quando nós morremos, é Jesus que tem o poder da nossa ressurreição. João 11. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que vem a mim, crê em mim, crê ao Pai, tem a vida eterna. Ok? E é isso que vamos ver aqui. De repente veio um som viamente impetuoso. Foram vistas línguas por eles, línguas repartidas como de fogo, quais pousaram sobre cada um deles. Portanto, que são línguas? Por que o Espírito, o poder de Deus, aparece em forma de línguas de fogo? Fogo purificador, é o símbolo, fogo purificador. O fogo, ele mata tudo que é bactérias. Nós fizemos a prática de limpar o ouro através do fogo, o ferro passa pelo fogo, o corpo do homem morto passa pelo fogo para ser incinerado. O fogo é um dos poderes de Deus sobre a terra, pelo qual o centro de nós podermos entender é o poder de purificação. E quando os discípulos de Deus recebem esse poder, é para que eles possam ir lá fora, poderem falar a língua, ir falar a palavra de Deus com poder e vermos atos disso, porque Jesus diz, se vós sois meus discípulos, vocês farão maiores obras das que eu já fiz. Ora, Jesus ressuscitou mortos, curou surdos, leprosos. E quando um crente é tomado da palavra de Deus, ele tem esse poder automaticamente. E eu vou vos dar um exemplo. Na minha vida social, eu vivi e muitas vezes fui atribulado com vários eventos na minha vida. Um deles foi de que eu estava aqui em Londres e o meu filho foi espancado durante a noite. Acontece que o Espírito, o poder de Deus, acordou-me durante a noite e me fez ver claramente aquilo que estava a fazer o meu filho às 4 da manhã. E eu via claramente um dragão agarrar a cabeça dele e a matar ele contra o chão. E ele estava todo ensanguentado, desfeito completamente a cara.
E eu vi essa imagem. E eu fiquei aterrorizado. Peguei no telefone, liguei para a minha ex-mulher. Eu disse, senhora, onde é que está o Christopher? O Christopher está no quarto. E ela disse, mas são 4 da manhã, Zé. Qual é o problema? Tu estás maluco? Sonhaste comigo? Qual é o problema? Eu disse, teu filho não está no quarto. Teu filho está a ser morto. E ela não acreditou. Ela barafustou comigo no telefone. Mandou uma merda e tudo. Não me chateies, são 4 da manhã, vai dormir, estás em Londres, não me chateies. Eu disse, vai, por favor, ver o quarto, o teu filho não está. Mas eu deixei o meu filho na cama. Tu estás teimoso. Eu disse, vai ver. E lá a Nicole foi. E quando ela chegou por surpresa, o filho não estava no quarto. E eu, pelo Espírito, pelo poder de Deus, eu falei a palavra a ela. Ele vai voltar aí às 7 da manhã, todo ferido, pega nele, leva para o hospital, e o segundo que tens que fazer é mandá-lo imediatamente para Londres, senão eles vão matar ele, vão acabar de matar. Era o plano. E ela fez. Ela não duvidou nem mais um segundo depois de que ele entrou no quarto e não viu o filhinho dela. Ela disse, na verdade, ele não está aqui, mas eu o deixei na cama. Eu disse, o teu filho está a ser morto nesse momento. Ele vai aparecer todo machucado e ela viu aquela cara, logo que ela abriu a porta, ela ligou para mim, ele está aqui, está todo machucado. Disse, vai, é tudo que o Deus mostrou. Vai, leva-o para o hospital, logo após isso, manda-o no primeiro voo para Londres, senão ele vai morrer aí. E foi assim. Meu filho veio e ficou 2 anos para retratar essa brincadeira de atentado de morte. Eu pus ele 2 anos, só dormia, comia e ficava aí sem fazer nada mais. A cabeça dele ficou toda aterrorizada, os pensamentos ficaram confusos, tudo ficou barafusado aí. Ele levou 2 anos para se retratar. Depois de 2 anos eu disse, estás pronto? Queres ir à vida? Queres ir trabalhar? Ele disse, sim, já me sinto pronto. E aí ele começou a vida dele aqui. Para dizer o quê? O poder de Deus é isso. Nós recebemos o poder do Espírito Santo de Deus através de sonhos, visões, palavra do mestre, pode ser palavra de um pastor, de uma criança, até de um bêbado. Há muita gente que não dá ouvidos à voz do Espírito Santo. Ele pode vir na voz de uma prostituta, de um assassino, de uma criança, um animal. E vocês veem isso na televisão agora, no TikTok, está cheio disso. Animal que trava a estrada com um pau, com tudo, para a pessoa não avançar, porque o espírito dela está muito mais performado que o nosso humano. Eles veem que vai cair aí uma montanha e eles param os carros. Quando o animal tem uma criança, está ferida, ela vai lá e protege aquela criança de tal maneira que ela vai na estrada, ela se põe no meio da estrada. Nós vemos isso agora no TikTok. É real. As pessoas dizem, isso é mentira. Não. É verdade. Os animais veem aquilo que nós não vemos, porque quando a gente fala do Espírito de Deus, nós humanos perdemos esse poder de visualizar o Espírito de Deus. Uma vez que o homem caiu no pecado, nós perdemos a glória completa de Deus. Temos cama nos olhos, a gente vê, mas os nossos olhos têm escama. Por isso a Bíblia diz, têm ouvidos, não conseguem ouvir, têm olhos, mas não conseguem ver, e não entendem nada da palavra de Deus. Porque Deus faz esse propósito de fechar a quem não tem nada com Deus, nunca vai entender os mistérios da palavra de Deus. Mas quando nós temos Deus, Deus vai nos revelar a cada dia, cada vez mais, os seus mistérios e vamos entender tudo isso. Portanto, entender que Deus é o super poder espiritual, porque há muita gente que diz, Deus Espírito, Deus Pai, Deus Filho, mas não entende nada, nem do que está a falar, não entende qual é a função. Isso é importante que o cristão entenda. Está na Bíblia. Nós temos tudo o que é para a gente aprender. Agora, vamos ver um assunto mais delicado. O batismo do Espírito Santo. Grande confusão nas igrejas. Quando é que o batismo é sinônimo de gritos e dançarias e sei lá, espernear, essa coisa toda? E quando isso acontece nas igrejas, é manifestação do Espírito Santo. Desde quando Santa Virgem Maria? Eu não creio na Virgem Maria, mas é só para falar, né? Dizer que o Espírito Santo, quando ele atua, queridos irmãos, vai atuar do mesmo jeito como eu fui atuado
e vou-vos dar mais uma história para vocês estarem cientes daquilo que eu estou a falar. Eu tinha uma namorada, na verdade era a minha namorada, e tinha um bebê. Essa namorada tinha um bebê e eu estava a trabalhar na França durante um período de tempo. O meu patrão ficou descontente. Não estava contente porque levei lá a namorada com o bebê. E ele diz, mas uma namorada e um bebê não vais trabalhar. Eu disse, bom, se não estás de acordo, a única coisa que a gente pode fazer aqui, não tem briga, pagas-me o meu salário e eu vou levar essa pessoa aí mais segura na família dela, porque eu aqui não posso a ter. Então eu fui diretamente, levei daquele lugar e fui diretamente para a Alemanha. Eu não entendo alemão. Eu nunca estudei alemão. Acontece que quando eu entrei, entendi centro, na cidade da Alemanha, só vi lá centro. O resto eu não sabia nada. Como chegar no endereço da tia dessa menina? Eu disse, eu estou perdido. O que é que eu fiz? Pedi auxílio ao Espírito Santo de Deus. Eu disse, Senhor, estou perdido, ajuda-me. O que é que eu vou fazer? Sinceramente, nunca ia chegar lá sem um guia. E acontece que logo após a minha oração, Deus é de craque. Ele enviou um anjo. Eram 5h30 da tarde e estava eu a passar a entrar no centro da Alemanha Federal. E estava ao bordo da estrada uma velha toda branca, cabelos brancos, vestido branco, e andava por aí à beira da estrada. E eu parei. E eu mostrei-lhe o papel do endereço e ela disse, eu, carro, quero entrar. Aí eu disse, entra, vai, bem-vinda, vai me mostrar aqui como é que isso funciona, porque eu não entendo nada de alemão. Irmãos, nós estávamos a 45 minutos do lugar onde eu estava. 45 minutos para chegar na tia dessa senhora. Aquela senhora entrou no carro e com o seu dedinho ela foi apontando. E nós íamos seguindo. A primeira paragem foi na casa dela. E eu disse, mas, mulher, eu pedi para ir na casa dessa senhora aqui. Mas eu caí em mim no meu coração. Mas agora eu estou a ver que estás a parar em outro lugar. E a velhinha saiu do carro a correr. Velhinha, 78, talvez 80 anos. E saiu do carro a correr, abriu a porta e venho. E foi fazer um café para mim. Aquele café era café de cevada. Estava escrito em espanhol, dia de festa, café de festa. E ela entendia, festa, festa, eu entendo. Estás feliz que eu esteja aqui? Muito bem. E ela lá foi a correr outra vez, foi fazer o biberon do bebê, fez um leitinho, eu nem sei porque que ela tinha o leite lá, porque ela não tinha nenhum bebê lá, mas ela foi buscar o leite e fez o leite para o bebê. O Espírito Santo, ele trabalha assim. E eu estava naquela presença. Eu olhei para a Wanda, não comentei nada, porque a Wanda também tampouco entende das coisas de Deus. Eu disse, aqui estou feito ao vivo, estou diante de Jesus, ele mesmo em pessoa. E aí eu continuei e fiquei sereno. Tomamos o cafezinho, o bebê acabou de tomar o biberon e ela disse, agora vamos. E voltamos para o carro. E daí andamos mais uns 30 minutos até chegar a senhora, a tia da Wanda. E posto lá, eu tive o tempo de abrir o carro e a Wanda saiu, foi cumprimentar a tia. E quando eu me apresentei, fui me aproximar da tia para dizer, tia, olha, a senhora que nos trouxe aqui era esta. Quando me virei, a senhora já tinha se volatilizado, desapareceu completamente. E a Wanda nunca tinha visto isso na vida dela. Ela tremia, ficou vermelha como tomate. Disse, Zé, ela estava aqui, ela veio conosco, nós fomos... Eu sei, Wanda, fica calma. Essa é a manifestação do poder de Deus aqui. Deus nos trouxe até aqui, porque sozinho eu nunca iria chegar. Sabe quem nos deu de louco? Foi a tia, porque ela não viu nada. Ela diz, vocês estão loucos os dois. Eu não vi nada, eu abri a porta, não vi branca nenhuma, nem roupa branca. Vocês estão loucos os dois. Disse, bom, eu até entendo, porque vocês não conseguem discernir o Espírito de Deus. Elas não... Até hoje, a Wanda tem, eu falo com ela e ela sabe, ela lembra-se dessa história veridicamente. Então, o poder de Deus apareceu aí naquele momento que eu orei, Senhor, eu não consigo chegar nesse endereço.
Deus mandou uma senhora, era uma senhora trajada toda de branco, cabelos brancos, levamos a casa, teve o café, fomos até lá, mais 30 minutos, eu digo, louvado seja Deus, eu cheguei na casa da tia. Mas ao momento de apresentar esse tal anjo, o anjo se volatilizou, desapareceu. Louvado seja Deus. Assim é manifesto o poder de Deus através do Espírito Santo de Deus. Ok? Tomado pelo Espírito Santo de Deus, Jesus foi levado ao deserto para se debater com Satanás, entrar num mundo de perigo. Ele foi aniquilar a carne. A função do Espírito de Deus é pôr a nossa carne fraca para que ele possa atuar. Quando nós estamos fracos corporalmente, quem sobressai mais é o nosso ser espiritual, aquilo que Deus nos pôs lá dentro. E vamos ter visões, vamos ter sonhos, vamos ter... Por isso a Bíblia nos aconselha a jejuar. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Não estou-vos a mandar jejuar 40 dias e 40 noites. Cuidado, hein? Não vão fazer asneiras. Vão fazer aquilo que é útil para cada um de nós. Olha que eu estou aqui, Julinho, bem preciso de fazer um jejum, mas eu gosto de comer bem. Então o jejum é muito reduzido. Agora, cada um de nós tem que fazer esse processo também de jejuar, porque o Espírito, o poder de Deus, cativado conosco, ele vai fazer o melhor trabalho na nossa vida. Portanto, quem pode, na verdade, batizar? Quem pode batizar pelo Espírito Santo de Deus? João 6, vamos abrir João 6, por favor. Porque ainda batismo do Espírito Santo, vamos falar em língua, depois, uns gritos, uns recoxiam no chão, tem problemas. Isso nunca foi manifestação do Espírito Santo de Deus, queridos irmãos e amigos. O Espírito Santo de Deus atua de outra maneira, de maneira gentil, suave. João 6, versículos 57. João 6, versículos 57. Vamos olhar para a palavra de Deus e ver, entender aqui algumas coisas que Jesus nos quer ensinar nesta noite. João 6, 57. Onde é que eu estou? 57, 63, uma página. Portanto, assim como o Pai que vive me enviou, diz Jesus, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Entendam bem essa palavra. Jesus diz, eu vim para o mundo a mandato do Pai, o Criador de todas as coisas. Então eu sou representante de Deus e por mim vocês podem ver as obras do Pai. Deus mandou Jesus para pagar a nossa sentença como pecadores na cruz do Calvário. Jesus morreu por cada um, desde Adão e Eva até o último bebê que vai nascer no nosso planeta. Então não há condenação para aquele que crê. Se alguém diz, eu estou na igreja há 20 anos, 30 anos, não sabe que vai ter a vida eterna, não tem essa certeza, sai da igreja, por favor. Porque não adianta ficar lá 20, 30 anos e não ter a certeza da sua salvação. Jesus diz, a vida eterna é essa, que te reconheço a ti, ó Deus, como o único Deus verdadeiro. É Jesus que está a falar. E a Jesus Cristo, a quem tu, ó Pai, tu enviaste. Essa é a nossa fé. Agora, o Espírito Santo, ele atua, mas ele não atua de maneira diferente. Ele atua no mesmo poder. E quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós temos outro proceder. Portanto, 57, eu já li para vocês, vamos repetir. Assim como o Pai que vive enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, como é que nós nos vamos alimentar de Jesus? Ele diz, o meu corpo é carne, o meu sangue é vinho. É uma confusão para a gente entender isso. Mas tudo isso está sincronizado no poder da palavra de Deus, a qual nós encontramos em Apocalipse 19. Quem vai se alimentar da palavra de Deus
porque Jesus ele aparece em Apocalipse como a verdadeira palavra de Deus. Portanto, vamos olhar para 19. Vou só ler o versículo de 11 a 13 para entendermos quem está a falar conosco. Vi do céu aberto e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel, verdadeiro, julga e peleja com justiça. Toda a batalha, queridos irmãos, que nós temos nessa vida, se vocês deixarem Deus agir, vocês não têm nem que abrir uma moleca que é para dar o inimigo. Ah, TikTok. Oh, não. Amém. Ok, TikTok nos deu mais tempo. Perdão por isso. Então, aqui nós vemos a essência de entendermos quem de mim se alimenta. Como nós vamos nos alimentar de Jesus hoje? Pela sua palavra. E vi dos seus berços aquele que conduz verdade, julga, peleja com justiça. Esse é Jesus que batalha em cada um de nós por nosso lugar. E em seus olhos eram vermelhos, chamas de fogo, e com a sua boca havia, e sobre a sua cabeça haviam muitos diademas, representação dos 12 discípulos de Jesus, e tinha uma coroa escrita que ninguém senão ele mesmo sabia. Estava salpicado de uma vez salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama, ele é a palavra de Deus. Eis aqui, queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus. Agora, como é que nós vamos entender se essa é a palavra de Deus? O contexto de João 1:1 fica como? No princípio era o verbo. O verbo é a palavra. E o verbo estava com Deus. E Deus é a palavra. Aí o Apocalipse diz, Jesus, ele é a palavra. Se Jesus é o representante de Deus, se o Espírito Santo é o poder de Deus, a palavra é aquilo que Jesus vai nos dar em letras, em escrito, para nós nos alimentarmos a cada dia. O poder da palavra de Deus, Provérbios 18:21 da vida. Se eu alimentar-me da palavra de Deus, não vou ficar doente, não vou preso, não vou vomitar, não vou fazer nada disso. Eu vou ter paz, serenidade, vou viver pelo amor de Deus, vou amar o meu próximo, vou fazer aquilo que Deus ordena e assim eu estou a ser santificado a cada dia. Há quem diga que quando nós estamos em Cristo, nova criatura é, pois aquele que está em Cristo não peca. Obviamente. Ninguém pode dizer que eu, por exemplo, sou o maior pecador. Mas pela palavra de Deus, quando me agarro a ela me purifica de todo o meu pecado. E nisso eu reconheço ser salvo por Jesus Cristo, pelos méritos de Jesus ter morrido por mim, por cada um de vocês, pagando a minha sentença, a vossa sentença, na cruz do Calvário. Portanto, está escrito, João 3, versículos 16. Eis que Deus amou o mundo, e isso de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a nossa essência de irmos à igreja. Nossa salvação não tem nada a ver com dízimos, ofertas, grandes vigílias, sacrifício, fazer bem. Há muita gente que faz o bem por obrigação, até que nem querem fazer, mas só de saber que vai ter galardão lá no céu, eles fazem. Simultaneamente nós temos que viver esse amor. Jesus diz, se vocês me amam, vocês vão fazer aquilo que eu vos mando. O que Jesus nos manda é amar o próximo como a nós mesmos. Ama Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, o Criador dos céus e da terra. O outro mandamento, segundo a esta, é ama ao teu próximo como a ti mesmo. Nisso está escrito de Gênesis ao Apocalipse, fecha a Bíblia e está aqui tudo nestes dois mandamentos. Ama Deus sobre todas as coisas e ama ao teu próximo como a ti mesmo. Nisso, nós estamos a cumprir a lei de Deus e os profetas.
acabou a história. Então vamos entender isso, tá bom? Povo do Deus Altíssimo, muito obrigado pela vossa presença. Eu não vou me tardar mais, já é tarde. São 23h10 aqui em Londres e quero vos saudar com todo o meu coração. Vamos orar para terminar. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pelo poder da Tua palavra. Falaste para cada um de nós. Eu te peço que Tu possas trabalhar em cada coração dessa audiência maravilhosa ao redor do mundo, que todos possam ser cativos pelo poder do Espírito Santo. Ensina-nos, Pai, como nós podermos entender a Tua palavra e viver por ela. Te peço pelo perdão de todos os nossos pecados e faltas. Nós queremos te entregar a Ti, Pai Santo, todas as nossas famílias, nossos filhos, nossos amigos, ao redor do mundo, onde quer que eles estejam, que o poder do Teu Santo Espírito caia sobre cada um deles, limpa de todo o pecado, toda a imoralidade, Senhor, restaura nosso ser para nós nos podermos encontrar com o Teu Filho amado Jesus Cristo, é aquele que Tu enviaste para nos salvar. Pai Santo, nós te entregamos esses momentos e sê Tu o nosso guia, a nossa luz diariamente, até que todos juntos alcancemos a Canaã celestial. Te louvo e te agradeço, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, muito obrigado. Não se esqueçam, nós estamos dia a dia, segunda a sexta, com o nosso apóstolo Antônio Casamaior, diretamente no TikTok. Vocês têm dúvidas, tirem dúvidas. Vocês apontaram aí versículos bíblicos, apontaram dúvidas, vão tirar lá com o nosso apóstolo Antônio Casamaior ou outros homens de Deus que vos possam guiar na luz da palavra de Deus, ok? Um abraço a todos e que Deus nos abençoe.